Os biocombustíveis impulsionam o PIB mundial. O segmento de bioenergia movimentou mais de 320 bilhões de dólares em 2023, contribuindo para a expansão de 10% do PIB do planeta. E o Brasil, claro, se destaca nesse setor. Além dos biocombustíveis tradicionais, como o etanol, por exemplo, desenvolve outras alternativas, como o biometano e eletrocombustíveis. O país também se prepara para produzir o combustível sustentável para a aviação. Então, para entender melhor, a gente conversa agora com o Marcos Alexandre Teixeira, que é professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Kelly, por ser sempre bem recebido aqui por vocês, pela audiência. Claro, sempre. Professor, a gente sabe, né, que o Brasil realmente... Você ficou muda, Kelly, desculpa. Opa, não está me ouvindo ainda, professor? Fazendo Agora teste? Eu estou ouvindo, pode ir. Então tá bom. Justo na hora da pergunta. Não, mas a gente volta, no final dá tudo certo. Professor, a gente sabe que o Brasil, obviamente, é uma referência na questão do biocombustível, o etanol está aí para provar, né? Agora, qual que é o desafio para a gente realmente crescer com esses outros combustíveis também? Porque potencial a gente tem, né? Sim, nós temos bastante potencial. Eu sempre tem que lembrar que quando a gente fala em biocombustível, são 3 fatores que são importantes. Terra para plantar, sol para fazer as plantas crescerem, certo? E água para a gente poder manter as plantas vivas e saudáveis. E o Brasil tem todas essas condições. Não é o único no mundo, né? A cana com álcool não é o único biocombustível que a gente tem. A gente é um caso bem particular, o álcool de etanol no Brasil, né, para veicular. Nós temos também o biodiesel, que é mais facilmente utilizável no resto do planeta, e que aí o insumo, aqui no Brasil a gente olha para óleo de soja, mas em termos de mundo, a gente olharia, por exemplo, para óleo de dendê, em que a Ásia é um grande player. Então, assim, se você for pensar no mundo, soluções, o Brasil tem espaço? Tem. Mas ele não está sozinho nesse mercado. Ele vai enfrentar bastante concorrência. A gente está bem preparado? Estamos bem preparados. O nosso setor agrícola é um setor agrícola importante nível mundial, mas ele não é o único, né? Então, a gente pode aproveitar? Pode, mas a gente pode correr o risco de perder esse bonde. Inclusive, várias pesquisas da Embrapa, nesse sentido, né, de biocombustíveis, apontam que a gente pode, inclusive, ter a produção sem ampliar a área plantada e sem comprometer também o destino para a alimentação humana, por exemplo, né? Só que tudo isso demanda o quê? Investimento. Então, se a gente não olhar para o que o mundo está fazendo e só a gente dizer, olha, somos referências, temos potencial, mas a gente não fazer de fato, a gente pode ficar para trás, né? Apesar das pesquisas, apesar da ciência, apesar da inovação que a gente já fez nesse sentido, né? Sim, é engraçado porque, por exemplo, você fala no setor agrícola brasileiro, nós temos muitas inovações. No Sul, nós temos uma inovação muito grande, que é você fazer o plantio direto, que é uma tecnologia que foi bem desenvolvida no Brasil, para o Brasil, para os solos brasileiros, para o sol que a gente tem aqui, é bem tranquilo. Nós temos também a questão da safra e da safrinha, que também é uma particularidade brasileira, que é o que você falou, produzir mais com menos área. Então você tira 2 safras por ano na mesma área, né? Essa tecnologia, essa sabedoria do uso do solo que os brasileiros desenvolveram, e foi a muitas duras penas, pesquisa, tentativa, erro, muitas gerações de agricultores que aprenderam a trabalhar o seu solo de uma forma sustentável. Isso a gente não pode perder, a gente tem que garantir que podemos alcançar o mercado externo, sim, mas temos que fazer isso de uma forma sustentável, sem comprometer a nossa agricultura e sem comprometer a nossa seguridade social. Porque, assim, tudo bem, vamos exportar soja, vamos exportar biodiesel, vamos exportar álcool, mas a gente não pode ficar depois precisando importar feijão, importar arroz, né? Isso, aí não dá, né? Aí a conta não fecha. Professor, vamos lembrar também que é ano de COP30. A gente tem batido muito nessa tecla aqui no Conexão, né? Então, a gente traz esses temas para lembrar o seguinte: é hora que os países se conversam, a gente levanta as questões que devem ser encaradas, né? E que a gente espera não fique só no debate, né? Que ações sejam implementadas. Mas, de qualquer forma, como o Brasil recebe essa COP lá em Belém, claro que a atenção, o protagonismo, né, se volta muito mais para a gente, né? Sim,
O Brasil, do ponto de vista mundial, a gente faz muito bem na área de energia. A nossa matriz energética, ela é muito mais limpa comparado com muitos países que têm, especialmente Europa, Estados Unidos, China. Tá? Isso tem muito a ver com como a gente se desenvolveu. A gente começou olhando, ok, rio, represamos todos os rios, fizemos nossa hídrica, perfeito. Olhamos para a questão da biomassa, com o pró-álcool, que lembre-se, pró-álcool é do 1970, quer dizer, é um investimento de médio e longo prazo, certo? E agora a gente está desenvolvendo muito o quê? Fotovoltaica e eólica. Se você for olhar para o sul, neste momento, nós temos muita valorização, por exemplo, dos resíduos de suinocultura e bovinocultura confinada, bovinocultura de leite, que aí dá origem ao biometano. Então, assim, alguns biocombustíveis você não tem que sacrificar a produção para poder produzir. Ele é obtido a partir de um resíduo. No caso, por exemplo, a cogeração, que produz energia elétrica a partir do resíduo de cana e que produz energia elétrica a partir do resíduo da indústria de papel e celulose, e o biometano, que produz resíduo a partir da suinocultura e da bovinocultura de gado confinado. Então, são essas oportunidades que a gente tem que maximizar e se preocupar em valorizar elas, não só em termos de tecnologia, mas também em termos de política, né? De facilitar para o pequeno e para o médio poder entrar nesse mercado. Aí a gente segue de olho contando sempre com a sua análise. Professor, muito obrigada. Uma boa tarde, ótima semana. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez.